Oi, gente, vamos falar sobre amizade? Saca só, esses dias eu postei um story, deixa eu até pegar aqui para vocês acompanharem, em que eu falei o seguinte: vocês têm amizades onde dá para falar de tudo numa boa? Tipo, chás, sonhos que te fazem gritar de susto, no caso fui eu que eu contei essa história para minha amiga, dilemas da era digital, trocas de experiências pessoais, dinheiro, relacionamentos, até umas coisas sombrias e misteriosas? Espero que sim, porque isso é muito saudável. Sabe o que aconteceu com esse story? Para minha surpresa, eu recebi muitas reações. Sabe o coraçãozinho que você pode dar, né, nos stories agora? Eu recebi mais do que o normal. Eu até estranhei porque foi muito mais do que o normal. Eu recebi também uma mensagem dizendo assim: sinto falta disso. E nisso me fez lembrar que não é de hoje que eu costumo conversar muito sobre esse assunto com vocês, seja pelo direct ou na vida física, aqui real, fora do digital, quero dizer. Então, assim, esse assunto sobre a falta que a gente sente de ter relacionamentos de mais qualidade, mais verdadeira, é real e mais comum do que vocês possam imaginar. A maioria das pessoas que eu converso relatam a mesma queixa, a dificuldade de encontrar pessoas com quem elas podem contar de fato, né? Ou ser elas mesmas, ou seja, ter uma amizade boa mesmo, sabe? E aí, eu percebi o quê? Que tá todo mundo cansado. Chega uma hora que todo mundo percebe e se cansa do quê? De ter só relacionamentos superficiais, de só ter amizades rasas. E ó, gente, na boa, deixa eu repetir essa parte porque é muito importante a gente estar consciente sobre o seguinte, repetindo o que eu deixei escrito lá nos stories. Amizades de qualidade, amizades assim, né, que você pode considerar uma amizade boa de fato, é muito importante para as nossas vidas, tá? Nós somos seres humanos que precisamos um do outro, precisamos de conexões, de relacionamentos, né, dessa vida social. Só que assim como quando a gente olha para nutrição, para alimentação, ou sei lá, dando um exemplo aqui, também vale para quando a gente olha para nossas vidas afetivas. Então, assim, ter amizades de qualidade, amizades boas, faz bem para nós. A gente precisa disso caso a gente queira ter qualidade de vida. Isso ajuda em todas as áreas, influencia, com certeza. Então, como eu vi que é uma questão real e muito comum para a maioria das pessoas, a gente precisa parar para pensar sobre isso direito e entender o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. Eu vou contar um pouco de como que eu fui refletindo e pensando sobre essa questão de ter amigos bons na nossa vida. Então, quando eu era bem mais nova, muitos anos atrás. Quando a gente é adolescente, gente, é uma questão que nos preocupa bastante. Naturalmente, a gente quer se encontrar em um grupo para se sentir bem. É natural, porque tem até a questão da gente olhar para isso como um instinto de sobrevivência, né? Então, enfim, eu nem quero entrar muito na parte técnica da coisa, mas é natural que a gente se preocupe com isso, tá? E é por isso que é importante a gente se entender sobre esse assunto, para a gente não se perder e complicar mais do que devia, certo? Então, eu lembro que quando eu era mais nova, conforme eu fui vivenciando os relacionamentos que a gente vai conhecendo várias pessoas e, enfim, eu percebi também que realmente é muito difícil você conseguir ter bons amigos. Então, quantas vezes eu achei que tal pessoa seria, tipo, meu melhor amigo ou melhor amiga que seja, e aí no final você vê que nada a ver. Ou seja, né, muitas frustrações aí pelo caminho. Mas, gente, né, não vou falar todos os detalhes, mas tenta pegar o que eu estou querendo trazer aqui pra gente ir direto no ponto, no que interessa, tá? Conforme eu fui pensando sobre isso, sabe o que eu percebi? Que assim como vocês, eu acho que é tipo, todo mundo passa por isso. A gente sente falta. E tem momentos pontuais em que a gente vai sentir mais falta ainda, que a gente sente essa necessidade de, poxa, eu queria ter alguém, né, pra poder contar nessas horas e tudo. E, gente, na minha juventude, eu me senti tão sozinha, mas tão sozinha. Porque mesmo quando eu dava chance pra alguém, eu sentia que faltava muito, sabe? E só que nisso você traz muitas lições, que eu não vou abranger aqui nesse caso pra gente não fugir do assunto, tá? E aí no final das contas, o que eu aprendi sobre a gente conseguir ter relacionamentos assim de mais qualidade, ou seja, amizades boas mesmo. Vamos falar sobre amizades, tá? Eu saquei o seguinte: todo mundo quer um amigo bom.
todo mundo quer aquela amizade legal, sabe? E eu acho que é por isso que teve muitas reações nesse story que eu comentei com vocês. Porque esse assunto, pelo jeito, interessa muita gente, que é o normal do ser humano, como eu expliquei no começo do vídeo. E a minha conclusão foi o seguinte: a gente quer, mas a gente sabe também ser um bom amigo, saca? E eu lembro que eu cheguei nessa questão de me questionar sobre isso, porque primeiro eu falei assim, comigo mesma: olha só, é uma questão muito incomum entre eu e meus colegas, meus amigos da época, então era um assunto que a gente trocava muito, mas que na maioria das vezes a gente não conseguia chegar a lugar nenhum. Porque mesmo a gente trocando sobre isso, mesmo entre a gente não conseguia ainda assim chegar naquela amizade num nível satisfatório, sabe? Me perguntei, por que será que é tão difícil assim a gente conseguir encontrar amizades assim, né? De mais qualidade, mais verdadeira. E nisso foi o que eu pensei, tá bom, eu quero uma amizade mais verdadeira, mas uma amizade boa de verdade. Só que o que quer dizer uma amizade boa e verdadeira pra mim? No que consiste pra formar isso, entendeu? E aí, foi através dessa reflexão que daí eu fui pensando e me perguntando depois disso: será que eu sou uma boa amiga? Será que eu estou atenta para poder oferecer esse tipo de amizade para os outros? E, gente, já que a gente está falando sobre esse assunto de amizade boa, eu não posso deixar de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de amizade boa, verdadeira, assim. Então, assim, durante a minha infância e juventude, eu tive uma amiga muito boa, de verdade. Infelizmente, ela já faleceu e eu fiz até uma homenagem pra ela no Instagram. Mas, assim, eu não sei se eu consigo expressar bem, mas eu sou muito, mas muito grata. Eu me sinto muito privilegiada de ter tido a experiência de ter tido uma amiga como ela. Eu sinto que a gente teve uma amizade verdadeira. Quando eu digo isso, quero dizer o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando a gente se convivia, a gente sabia apreciar silêncio juntas, não era um problema pra gente. Então, quando ninguém tinha assunto pra falar, a gente simplesmente sabia ficar uma do lado da outra. Eu lembro que até teve um dia que a gente simplesmente tinha acabado o assunto, e aí só ficamos quietas na sala. Aí ela perguntou até se eu queria deitar no colo dela. Ela sabia que eu tava cansada no dia, porque a gente já tinha feito muita coisa. Eu falei, tá bom. Deitei no colo dela. E ela era mais nova que eu, tá? Uns 3, 4 anos mais nova. Mas ela sabia ser, às vezes, quando eu precisava, ela sabia ser como uma irmã mais velha pra mim. E nas outras, eu era a irmã mais velha pra ela. Então a gente sabia ter essas trocas saudáveis, essas trocas boas, assim, sabe? Ela se preocupava bastante comigo. Ela era muito gentil. E em todo tempo, eu também me preocupava de não abusar dessa gentileza dela. Então, tá vendo, gente? Construir boas amizades, a gente precisa fazer a nossa parte também. Porque como ela tinha essa natureza mais gentil, sabe? De ser mais gentil e tudo mais, eu reparava que a maioria das pessoas abusavam disso dela. Às vezes, quando faziam algo de bom pra ela, era muito mais por interesse, né? No interesse no sentido de serem oportunistas, tá? De alguma forma. Isso não era legal. E eu lembro que com ela, a gente fazia essas trocas, mas sem ficar sendo folgada com uma com a outra. E ela nunca foi folgada comigo também, ela sempre foi muito respeitosa, educada, e eu com ela. A gente sabia fazer brincadeiras dentro, né? Sempre sabendo respeitar os limites também, mas a gente não deixava de brincar, de ter nossas piadas internas e tudo mais. Não tinha máscaras. A gente não queria posar de nada uma pra outra, nem tinha medo de rejeição uma com a outra. Então, isso facilitava muito a gente conseguir ter uma conexão mais profunda. Então, nisso, a gente se permitia conversar, confiando uma com a outra, né, uma na outra, e falar sobre qualquer assunto, sem ter o medo de julgamento, o medo de qualquer outra coisa. Pelo contrário, quando a gente conversava sobre tudo, era vendo se a gente tinha algo pra contribuir, porque às vezes você tá com uma questão que para outra pessoa é mais claro e ela pode contribuir. E quando não tinha, a gente não tinha problema nenhum em falar assim, vamos descobrir juntas? Ou eu não sei, sabe? Mas se eu souber, eu te ajudo. Então a gente era muito verdadeira, a gente era muito simples. A gente também tinha interesse genuíno de priorizar o bem da outra, sabe? Então, por exemplo, no aniversário dela, a gente fez macarronada com salsicha e molho de tomate bem simples. Eu não gostava de macarronada, nunca gostei de macarrão assim normal, sabe? Mas, como era pro aniversário dela, eu não tinha frescura nenhuma, gente.
Eu ficava feliz e eu até cozinhava pra ela. Eu fazia o macarrão que eu não gostava, sabe? E eu tenho até uma foto, vou ver se eu acho. Mas, assim, qualquer coisa tem nos meus destaques ou no meu Instagram, não lembro. E era vice-versa, sabe? Coisas que às vezes eu queria fazer das minhas loucuras, né, da juventude, ela topava, assim, com maior alegria, mesmo que não tivesse nada a ver com ela. Então a gente realmente tinha essa conexão boa, sabe? A gente tinha essa amizade de se entender, sem máscara, sem falsidade, sem esperar nada da outra, além do bem da outra, né? Entende? E isso deixa tudo mais leve, tudo mais real, muito mais verdadeiro, muito mais pleno, sabe? Muito paz, muita paz. E por isso que eu falo pra vocês que amizades boas, assim, faz bem pra gente, com certeza. Tanto é que eu me emociono muito quando, se eu penso muito nela, se eu lembro dela, eu chego a me emocionar, de verdade. É difícil eu não ficar emocionada, porque eu sinto que foi muito bonito. Eu até perdi o que eu ia falar. Não vai ter uma linha, tá? A gente vai falando sobre isso aqui. Se você lembrar de alguma coisa, também comenta aqui pra a gente trabalhar sobre esse assunto. Mas, seguinte, eu até anotei aqui pra não esquecer. Eu tinha escrito isso pra mim naquela época. Será que a pergunta não deveria ser menos onde encontro um bom amigo? E mais, como eu posso me tornar um bom amigo? E aí foi a partir disso que eu pensei comigo mesma. Não fazia sentido focar tanto na falta que eu tinha, que é natural de todo mundo, tá? Todo mundo passa por isso. De perceber que a gente sente essa falta. Mas sim, de perguntar o que significa ser bom amigo, né? O que é uma amizade boa pra mim? O que precisa pra se criar uma conexão assim? Então, mais uma vez, vamos falar a real. Todo mundo quer ter uma amizade boa. Mas será que a gente para pra pensar se a gente está sendo uma amizade boa pra alguém? Então, é verdade. É verdade que é difícil ter boas amizades, tá? Essas boas reais mesmo, entendeu? Né? De verdadeiras. É difícil. Não estou falando que não é. Até porque amizades são feitas, né? Por pelo menos dois seres humanos. E nós, seres humanos, somos difíceis. Nós tendemos a complicar muitas coisas, certo? E quando a gente faz essa análise sincera, honesta com a gente mesmo e para pra pensar, será que eu sei ser um bom amigo? Gente, na boa, vamos falar a verdade? A maioria não sabe, entende? A maioria não sabe. Vou usar alguns exemplos do que eu lembro, do que eu vivi na minha juventude, porque foi uma época onde eu tive que interagir com muitas pessoas, então a gente acaba vivenciando cada coisa. Mas, por exemplo, quantas vezes eu não tive amigos que foram injustos, fofocaram sobre coisas que nem eu mesmo sabia sobre mim? Inventam cada história. Ou a pessoa faz parece ser uma bondade, uma gentileza. Só que aí, no momento em que você não entrega algo que ela quer, o que ela faz? Ela tenta tirar tudo de você, ela desfaz a amizade simplesmente porque ela não conseguiu algo teu que você não tinha que entregar nada, que não era uma obrigação tua. É alguma pira da pessoa, né? Que ela cria. Então, se você não faz isso, ou não me dar aquilo, né? Não, ela meio que tenta te diminuir e ela ameaça desfazer a amizade por conta disso. Ou quantas vezes vi, não só comigo, mas assim, entre todos os relacionamentos, chantagens emocionais, a falta de empatia, então, assim, aquela falta de interesse genuíno pelo outro, não forçado. Você não precisa querer ser igual a outra pessoa, saber de tudo, mas mostrar interesse pela pessoa, a essência da pessoa, entende? Você saber ouvir a outra pessoa de fato, sem querer algo em troca, assim. Ou só ouvir o que você quer. Mas sim, gente, vocês estão entendendo por que é difícil? E fora aquela questão que todo imaturo vai passar mesmo depois da juventude, mesmo adulto, que é a procura da validação, né, externa. Vamos aprofundar mais aqui. Para se ter amizades boas de verdade, verdadeira, é preciso que você seja você.
Antes de mais nada, você esteja entendido com você mesma, esteja entendido com a questão do autoconhecimento, você saiba ser você mesmo. Porque quando você é imaturo, você geralmente pauta muito a tua vida pelos aplausos dos outros, com medo de acontecer alguma rejeição. Se eu não fizer isso, se eu disser não para essa pessoa, eu posso perder a amizade, eu posso perder aquilo. Então, isso não dá espaço para se ter uma amizade de verdade. Outra coisa que faz parte de ter relacionamentos assim, verdadeiros, amizades boas de verdade, é o seguinte: a gente precisa aprender a se comunicar entre nós. Isso faz parte de todo relacionamento, né? Mas vamos focar em amizades boas. Porque sem isso, gente, a gente não consegue ter conexões reais, entende? Então, assim, quantas vezes eu não vi relacionamentos que se distanciaram, mas se distanciaram, não de forma saudável, não da forma correta, mas sim porque não foi legal, sabe? Por falta de pedir desculpa quando precisou, de saber valorizar, então ser grato e mostrar isso, agradecer a outra pessoa. Entende? Então essa falta de valorização, a falta de empatia e interesse genuíno pela outra pessoa, sabe? Então, assim, isso é um outro ponto importante também. Outras coisas que a gente precisa estar disponível para conseguir viver uma amizade de qualidade, que eu anotei aqui, ó, é o seguinte: saber respeitar as diferenças. Porque, gente, impossível não ter. Por mais que a gente se identifique em muitas coisas, nós somos diferentes, tá? Ponto. Então, se você não souber, né, respeitar isso, não souber conversar, sabendo que vai existir diferenças, é óbvio que qualquer coisa pode dar briga. Então, não é esse o ponto, né? Então, saber respeitar as diferenças e respeitar de verdade. Então, se você já tem alguma questão com isso, você precisa rever, você precisa se entender sobre isso. Se interessar e ouvir de verdade o outro, né? E não só querer falar de você e nem só fingir que está ouvindo o outro, né? Tem empatia, só que sem se anular, que é o que eu falei pra vocês, da gente, né, ser inteiro. A gente ser a gente mesmo, ao mesmo tempo ter empatia, estar interessado genuinamente no outro, pelo outro, querer o bem do outro sem segundas intenções. Isso daqui foi uma das coisas que eu menos vi na vida. É difícil isso aqui, gente, porque isso aqui, ó, a gente precisa trabalhar a nossa alma, o nosso ser todo, entendeu? É o nosso coração. Não competir, não invejar, não usar a outra pessoa para preencher um vazio seu. E é por isso que eu falo que precisa estar em dia com seu autoconhecimento. Com autoconhecimento, a gente trabalha, né? A gente desenvolve a maturidade para rever algumas questões pessoais e estar resolvido. E assim você abre espaço, você dá oportunidade para que tenha mais chance de acontecer uma amizade bonita, uma amizade, né, verdadeira, de uma conexão real, sabe? E isso nada tem a ver com você estar perfeito, porque isso já não existe, então isso a gente já deixa de lado, esquece, para de pensar nisso, tá? Mas você estar em dia é ser uma pessoa honesta, é sobre você saber ser humilde, você com todas as suas falhas, né, com todo o que você é de fato, saber lidar com você mesmo. Você sabendo lidar com você mesma, estar em dia com o seu desenvolvimento pessoal, vai facilitar muito com que você consiga ter relacionamentos mais verdadeiros e profundos. Enfim, não estou dizendo que é fácil. Se você tiver a sorte de encontrar alguma amizade boa, assim, entende? A gente vai contar, ó, em uma mão. Se você tiver isso aqui de amizades boas, meu, já se considera abençoado. Entendeu? Porque realmente é muito difícil. Mas, gente, isso a gente tá falando assim de amizade topzera, né? Mas a gente consegue ter amizades saudáveis e bons. É que a gente tá muito mal acostumado. Fazendo a nossa parte, a gente vê a mágica acontecendo, tá? Isso eu garanto. Então, assim, a gente tem que mudar o foco sobre o que o outro pode me dar e sim no que eu estou entregando. Isso muda toda a nossa narrativa de vida, nossa mentalidade. Muda tudo. Mas seguinte, já que eu trouxe várias questões, nada mais justo do que compartilhar com vocês o que eu pensei aqui rapidinho. Para mim, relacionamentos bons se constroem. Para isso, inclui fazer o nosso básico bem feito, tá? Que é ser honesto, respeitoso, confiável, gentil. Óbvio que tem muitas outras, né, outras coisas que são importantes, mas resumindo aqui. Óbvio também, isso é muito importante de entender, tá?
não esperar nada do outro. Você faz não esperando que o outro fique te aplaudindo, que te dê valor, entendeu? Isso é natural, é a consequência, tá? Mas não uma coisa que você exige. Até porque a gente controla a nós mesmos. O que a gente tem que cuidar é aqui, ó, do nosso coração, nosso eu. O outro a gente não controla. E graças a Deus que a gente não controla, porque senão, gente, aí ia piorar, porque, né? Quem disse que a gente sabe fazer isso bem? Então, só de cuidar da gente mesmo já basta, entendeu? Bom, essa é uma pequena introdução sobre esse assunto. Se vocês quiserem que a gente aprofunde mais, a gente pode desenvolver e trabalhar mais, né? Refletir mais sobre esse assunto, que é extremamente importante, porque sempre vai fazer parte das nossas vidas. Por exemplo, além da gente ter que aprender a ser um bom amigo, procurar se entender sobre isso, depois disso, de feito essa tarefa, essa primeira parte, a gente vai precisar aprender a escolher boas amizades também. Sim, porque, vamos dizer assim, quantas vezes eu já não vi gente que às vezes se engana achando que tais pessoas foram boas amigas e acaba que dá ruim. Dá ruim. Porque, infelizmente, muitas pessoas não vão ter interesse de buscar ser esse bom amigo. E aí vive muito na base da manipulação e isso faz com que você se canse. E é exatamente isso que eu acho que é a questão do que a gente começou a falar no começo lá, sabe? Quando eu digo que as pessoas se cansam, quando as pessoas falam, sinto falta disso, é porque, na boa, se você não estiver buscando ter mais amizades de qualidade e você está cansado, provavelmente você está vivendo muitos relacionamentos superficiais e rasos, onde, na maioria das vezes, são relacionamentos baseados na manipulação, que consome muito a nossa energia, que cansa mesmo. Que é chato, que só complica, que estressa, entendeu? Por isso que é ruim. Eu tava até conversando com essa minha amiga que eu mostrei pra vocês no começo desse vídeo e que também fez uma participação no último vlog que eu postei aqui no canal. A gente demonstrou o jogo do Ruga Game, mas depois a gente conversou tanto. A gente tava recuperando o tempo que a gente, né? Porque assim, a gente tá com vida corrida, entendeu? E aí nessas férias a gente conseguiu fazer 2 encontros, que é tipo um milagre, entendeu? Tipo, foi milagre, sabe? E aí no dia que a gente se encontrou, a gente conversou tanto, que eu cheguei em casa e eu perdi a voz. Quando a gente viu, já tava escuro, já tava muito tarde, sabe? E isso é muito gostoso. É muito gostoso. Por exemplo, uma das coisas que a gente conversou nesse dia foi o seguinte: no quão bom é que a gente já teve a experiência de saber como que é ter um relacionamento onde a gente não precisa ficar posando nada pra outra pessoa, de querer pagar, de ser, ai, melhor que isso. Não tem competição, sabe, gente? A gente tá tranquila, a gente divide nossos dilemas de vida, trocas reais, e mesmo ela sendo mais nova, a gente tem realidades diferentes, a gente consegue fazer uma troca tão legal, sabe? A gente divide. É assim que a gente cresce, gente. Então, isso que eu falo pra vocês, a gente pode trabalhar mais sobre esse assunto se vocês quiserem, tá? Mas amizades boas também consiste em fazer trocas boas, onde a gente se ajuda de alguma maneira, não pra dar aulinha pra outra, mas a gente divide experiências reais, naturais, entendeu? Sem querer pagar que você sabe mais. Nossa, gente, amizade boa é isso, a gente respeita a outra. Quando a gente não sabe, a gente fala que não sabe. Quando a gente aprende com outra, a gente valoriza, a gente agradece, né? Demonstra, né? Valoriza isso, sabe? Se vacilar, não demore para pedir desculpa, sabe? Retrate isso, porque por causa de uma bobeira, por um orgulho bobo, você pode perder uma amizade tão boa. Então, assim, amizades consiste também em cuidado, tá? Imagina que é um vaso de flor, entendeu? Assim, se você tem que parar pra refletir o que você precisa. Isso aqui não é um vaso de flor, só pra simbolizar, tá bom? Que eu peguei na última viagem, mal bonitinha, minha filha pegou pra mim. Mas assim, imagina que você precisa cuidar daquele vaso de flor, entende? Porque se você não cuidar, realmente, cara, a gente não dá. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Então fica aqui o exercício também pra gente, ó. Não pule essa parte, tá, gente? Quando eu era novinha, eu fiz isso, entendeu? Sem esse exercício, a gente não consegue se aprofundar no tema, e sem isso a gente não consegue também as coisas mais sólidas, né? De mais valor, de mais significado. Então a gente precisa parar pra pensar. Pensa aí, anota se você quiser comentar aqui pra contribuir, mas se questione sobre o que é ser um bom amigo pra você, o que é preciso e o que você está disposto a ser e melhorar como pessoa para poder estar disponível para outra pessoa também que busca essa amizade. Tá todo mundo querendo, gente. Então faça a sua parte que a gente encontra, tá bom? Se esse vídeo fez sentido,
te ajudou, foi útil de alguma maneira, deixa o seu like. Se quiser sugerir ou deixar algum insight que você teve sobre esse assunto, não esquece de deixar nos comentários pra eu ler, pra eu saber o que você acha também, tá? Pra gente ter essa troca. E te vejo no próximo vídeo. Beijos!